Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei. Me guarda o coração. Eu sei. 13h06. Muito boa tarde, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. Esse é o programa Evangelho para Todos, programa que deve levar até você, amigo ouvinte, as orientações do mundo oculto, tendo base principal o ensinamento de Jesus Cristo e revelações do Espírito Santo, usando aí a vida de Paulo e também usando a conquista daquilo que Jesus Cristo já tinha falado e também já fez na cruz do Calvário, não somente por Paulo, mas também por você e por todo aquele que crê segundo o próprio ensinamento de Jesus Cristo. Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha. Mensagem que trago hoje, amigo ouvinte, está na sua Bíblia, também está em uma das cartas do apóstolo Paulo. Paulo escreve aos Efésios e ele diz da seguinte maneira aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 13. O apóstolo Paulo revela um pouco do mundo oculto. Nós sabemos que dentro do mundo que nós não vemos, que nós não enxergamos, não ouvimos, tem um mundo oculto. Isso mesmo, existe aquilo que você às vezes até não compreendemos, né? Mas este mundo existe. O próprio Jesus Cristo revela isto. E o apóstolo Paulo vai falar um pouco aqui sobre o mundo oculto. Efésios 6, 10 até o 13. Durmo e acordo, só pensando nele, só ele me dá prazer. Assim está escrito também, assim diz o Espírito Santo, usando a vida do apóstolo Paulo. Efésios 6, 10 ao 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Amigo ouvinte, eu falo com você por mim, nesse espaço de 10 a 15 minutos, sempre não defendo o que acho e penso, mas sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo tem falado. E defendo sempre o Novo Testamento. Não sou eu que eu defendo, e sim o Espírito Santo de Deus me guia na verdade, porque tenho a orientação dele como centro de base, daquilo que tenho aqui falado. Embora temos consciência de que existem muitas religiões, existem muitos orientadores espirituais, orientadores religiosos. E sabemos também que na terra existem os fazedores da obra de Deus. E aqueles que fazem a obra de Deus são usados pelo Espírito Santo de Deus, o qual, no ato de falar ou na atitude própria de se fazer algo, fazem por dom próprio, por natureza própria do que Deus tem colocado, não somente no interior do coração, como também nas suas próprias capacidades. Então a obra de Deus, ela existe na terra. E a obra do inimigo de Deus também existe na terra. Existem anjos na terra, existem demônios na terra. Essa é uma verdade do Novo Testamento. Lembro que durante um grande tempo da minha vida, eu tive raiva de pessoas. É normal. Raiva de pessoas que eu digo, pessoas que viveram comigo, pessoas que me adotaram. Porque sempre é atribuído o mal que se faz através de uma pessoa ou o mal que aconteceu com alguém ou com a gente mesmo, é atribuído a pessoas. Mas eu me lembro que no tempo do decorrer da minha vida, quando perdi meu pai e minha mãe, relatado pelos outros, não lembro da perca de nenhum dos dois, eu me refiro não aos que me adotaram, e sim aos meus pais biológicos, e eu me lembro que era atribuído a alguém, assim como quando perdi meus irmãos. A perca, ela sempre é atribuída a uma atitude que talvez a gente se condena de que poderia ter feito algo. Mas eu digo para você que este domínio, ele não está na mão do homem, está na mão dos seres espirituais. E é claro que nós somos muito enganados, não baseados pela verdade, porque os seres espirituais, eles são seres espirituais, o qual eu e você não enxergamos, não vemos eles, mas eles existem. E eles produzem o bem e também produzem o mal. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar bem assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem que o apóstolo Paulo está chamando de irmão meus? Será que é uma pessoa da igreja dele que ele está chamando de irmão meus? Alguém que frequentava ali a mesma instituição religiosa do apóstolo Paulo? Ou ele estava se referindo a alguém que tivesse a crença que ele tinha? A crença em Jesus Cristo. Não em Jesus Cristo como uma simbologia religiosa, mas como um orientador, como um Senhor e Salvador da vida da pessoa. Isso é a diferença muito grande entre eu e você temos Jesus Cristo como uma simbologia religiosa e temos Jesus Cristo como um orientador, como um Senhor da nossa vida. Como Salvador não tem como você ignorar, porque só tem um Salvador, que é Jesus Cristo. Mas às vezes ele é Salvador da nossa vida, porque nós cremos nele como Salvador, mas às vezes ele não é Senhor da nossa vida. Aí nós vivemos na terra dominado por seres espirituais que não é Deus, mesmo crendo em Jesus Cristo como Salvador. E esta é uma verdade.
Existem muitos pregadores da palavra de Deus que estão dominados pelo inimigo de Deus. Aí você fala assim, mas não pode, isso pode, porque pode ser que Jesus Cristo seja o salvador da sua vida, da vida desse pregador, porém não é o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nessa passagem ele fala assim, no demais, por quê? Porque nós cremos em Jesus Cristo como Senhor, mas as orientações espirituais e religiosas nos prendem ao mundo espiritual que não é o de Deus. Aí nós temos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, porque tirando ele não tem outro, só existe um Salvador. Mas porém aqui na terra não habita em nós o reinar de Deus, o reino de Deus. Por quê? Porque nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo, não temos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Porque as orientações religiosas e o interesse do pai da mentira, que está dentro das religiões, não só dentro das igrejas, mas dentro das religiões que já está dentro da nossa mente, ele é o pai da mentira e ele está contaminando a nossa mente, para que nós venhamos ignorar Cristo como Senhor da nossa vida. A orientação de Cristo não predomina nas orientações da maioria dos líderes, tanto espirituais como religiosos. Por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta, não só essa, como as demais outras também, e ele fala, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o que é se vestir? Se vestir é cobrir o nosso corpo. E o que seria revesti-vos? Seria uma outra cobertura, além desta que é essa aqui, palpável e visível. Amigo ouvinte, agora são 13 horas e 15 minutos, eu tenho espaço agora de respeito aos apoiadores culturais e também a propaganda eleitoral gratuita. Daqui a pouquinho eu volto trazendo para você aí a sequência aqui de Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 13. Todas as coisas cooperam para o bem. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 13 horas e 16 minutos, vemos aí então respeitando, né, o tempo de espaço, né, de propaganda eleitoral gratuita. Esse é o Evangelho para Todos. Lembrando vocês, amigo ouvinte, que esse espaço aí tem que ser respeitado por toda a emissora, seja de rádio, televisão, enfim, veículo de comunicação em geral, tem que respeitar esse tempo de propaganda eleitoral gratuita. Voltando para a palavra do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a palavra de Deus pelo Espírito Santo aqui, usando a vida de Paulo, ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Veja, amigo ouvinte, que o apóstolo Paulo, sendo ele um conhecedor, né, do mundo espiritual pelas orientações, nós somos conhecedores do mundo espiritual pelas orientações de Jesus Cristo. É claro que existem muitas outras orientações, mas que podem ser manipuladas pelo pai da mentira. E aqui nessa passagem, o apóstolo diz que além de nós se revestirmos, ele diz também que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele está dizendo que a nossa luta não é contra coisas palpáveis. E eu posso provar para você que é verdade. Durante muitos anos, eu me lembro que eu ficava pensando na perca de alguns entes queridos e eu sempre queria culpar uma outra pessoa. Mas alguém poderia ter feito isto, alguém poderia ter feito aquilo. Você também já deve ter passado por isso. Existem coisas que a ciência não explica. Existem bastante coisas que você não pode se defender sozinho. Existe um punhado de coisas que prendem a vida nossa, ou prendem áreas de nossa vida que você não consegue vencer. É claro que existem muitas explicações
E quando você entra em um sistema de manipulação, seja ele político, seja ele religioso, seja ele empresarial, fazendo parte desses sistemas, você não percebe. É como você querer colocar na mente de uma pessoa que a religião dele é a ruim e que a sua é a boa. Ele já está dentro de um sistema, ou às vezes eu estou dentro de um sistema, seja ele um sistema manipulador, que você se torna fanático aquilo e você não percebe. Por isso que é importante eu e você compararmos sempre a verdade que é Jesus Cristo com aquilo que está acontecendo. Porque muitas e muitas vezes eu ouvi desde criança o nome de Deus. Desde criança eu ouvi o nome de Jesus, porém, o atos, as coisas que aconteciam sobrenaturais na minha vida vinha do diabo, não vinha de Deus. Por quê? Porque as orientações que eram trazidas até nós, elas vinham em nome de Deus, elas vinham em nome de Jesus, porém, aquela prática, aqueles ensinamentos, aquela crença, ela não trazia Deus para reinar na vida da gente. E isso é uma verdade. Eu sei que parece uma crítica, mas não é uma crítica, é uma verdade que eu vivi. É uma verdade que eu vivo. Eu digo para você isto. E essa passagem aqui, ele diz, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Quantas vezes eu odiei, às vezes, pessoas. Ah, mas o meu irmão podia ter feito isto. Ah, alguém poderia ter feito aquilo lá, ter evitado isto. Digo para você que sem orientação de Jesus Cristo, sem se revestir, sem entendermos que temos duas lutas. Nós temos na nossa vida duas lutas. Uma luta palpável, uma luta que eu e você temos que, se tem um calçado sujo, se tem uma roupa suja, nós temos o quê? Nós temos que lavar com água, sabão, deixar de molho, como antigamente fazia bastante isso, né? Ou usar um produto mais forte. Espiritualmente também é assim. Às vezes não basta passar pela água. Às vezes é preciso ferver, preciso achar um produto mais forte. Às vezes é preciso um jejum. Às vezes é preciso uma insistência. Talvez de um dia, de no mínimo 7, né? Pelo número da perfeição da Bíblia, eu digo assim, orientações bíblicas ali, sempre fecha ali em 7 ou em 12, né? Ou orientações que são baseadas dentro da orientação de Cristo. O próprio Jesus Cristo fala isso, é uma casta de mal que só se expulsa com oração e jejum. E aqui nessa passagem ele fala isso, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Fecha o versículo 13 da mensagem de hoje, mas você pode ler para frente, pode voltar um pouco também de onde eu comecei. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Veja o quanto é importante. Havendo feito tudo, ficai firmes. Depois de eu ter feito isto, depois de ter feito aquilo, tomado essa atitude, segundo a orientação de Jesus Cristo, ainda tenho que ficar firme, permanecer. Fica firme. Eu me lembro quando eu comecei a compreender, não só, mas a conhecer o ensinamento de Jesus Cristo, eu me lembro que eu me deparava, me lembro que uma vez, familiar meu, quando eu comecei a aprender o ensinamento de Jesus Cristo, eu peguei os ensinamentos de Jesus Cristo e levei até um familiar meu, e logo de cara, eu não vigiei o confronto religioso, né, que existe na nossa cultura, porque de um lado é um crente de uma igreja, outro é um crente de outra, ou do lado é um evangélico e um católico, né? Esse confronto religioso que existe, como na verdade Deus é o Pai meu e seu, e Jesus Cristo é o mediador pessoal e particular de cada um de nós. Essa ideia de ser crente, de ser evangélico, de ser católico, é por causa da nossa cultura. Mas se você olhar para a Bíblia, para o Evangelho, para a orientação de Jesus Cristo, essa luta não é dos católicos, dos evangélicos ou dos crentes.
Essa luta, ela é de todo crente que crer, não é do crente participante de uma igreja que se predomina, igreja crente, né? Mas o ensinamento de Jesus Cristo, ele é para mim e para você, ele é para todos nós. Esta é uma verdade. E todos nós, em áreas de nossa vida, temos essas lutas, que às vezes são materiais, pela desorganização financeira, né, pela má orientação que recebemos, por sermos mal educados. Não mal educados de sermos agressivos quando se dirigimos a algumas pessoas, mas somos mal educados. Não fomos bem educados para lidar com aquilo. E espiritualmente também. Por isso que é muito importante você procurar um ensinamento de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala que é muito importante você que está me ouvindo, assim como eu, nós, procurarmos o ensinamento de Jesus Cristo. Por quê? Para que nós sabemos ou devemos reconhecer em que luta nós estamos lutando. Será que não estamos usando algo material com algo espiritual? Será que o certo não seria usar matéria com matéria e espírito com espírito? Esta é a verdade do Novo Testamento. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida grandiosamente. Deixo as palavras do apóstolo Paulo em favor da sua vida, as nossas vidas, né? Usado pelo Espírito Santo de Deus. Então são as palavras do Espírito Santo de Deus usando a vida de Paulo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Primeiro lugar, no coração do ouvinte.